Olá, queridos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o preparo linguístico, a importância do idioma local para o obreiro de missões. Todo aquele que foi chamado por Deus para desenvolver o trabalho missionário em um país de uma língua diferente da dele, ele precisa conhecer alguns aspectos do idioma, ele precisa conhecer algumas palavras daquele idioma que ele vai trabalhar. Não é uma via de regra que o obreiro que vá fazer missões, ele precise conhecer imediatamente a língua do povo em que ele vai trabalhar. Às vezes, para que se aprenda, é preciso que se vá e comece a conviver com o povo, que foi o nosso caso. Nós viemos ao Peru há 8 anos atrás, sem conhecer o espanhol, pelo menos sem saber falar o espanhol, e aqui com o convívio com os peruanos e alguns companheiros de missões que já estavam trabalhando, alguns brasileiros, nós começamos no aprendizado do idioma. E hoje, pela graça de Deus, já conhecemos em parte o espanhol. Mas eu quero, de maneira antecipada, dizer aos irmãos que se você puder se preparar, conhecer um pouco do idioma, será melhor. Você terá muito mais facilidade no momento da comunicação e assim vai muito mais rápido poder pregar, poder evangelizar, que é o que todo missionário vai fazer nos países em que vão trabalhar. Então eu quero falar sobre a importância do preparo linguístico, a importância do idioma local para o obreiro de missões. Veja que em Atos 14, versículo 2, a Bíblia diz que Paulo chegando em Listra, um fato aconteceu. Ele viu um varão que desde o ventre de sua mãe era aleijado dos seus pés. Vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, ele ordenou em nome de Jesus que o homem ficasse de pé. O homem ficou de pé, o milagre aconteceu. Ao que, vendo a multidão que ali estava, começou a gritar na sua língua materna, a língua licaônica, que os deuses haviam descido até eles. Ao que começaram a idolatrar Paulo e o seu companheiro, de maneira que por um momento Paulo não entendeu o que estava acontecendo. Ao que, percebendo ele que eles o estavam venerando, o estavam adorando, ele mudou o foco daquela situação, dando a glória ao Senhor Jesus. Tomamos então esse texto para mostrar que por um momento houve uma pequena dificuldade no quesito do idioma, pois eles falavam na sua língua materna, ao que por um momento Paulo e o seu companheiro não perceberam o que estava acontecendo, por não conhecer o idioma materno daquele povo. Então, o missionário também ele pode enfrentar essas questões, essas dificuldades no campo missionário. Nós tivemos essa dificuldade, pois às vezes as pessoas falavam conosco e não conseguíamos entender, por não conhecer o idioma. Isso trouxe dificuldade para nós, claro que trouxe, mas com o tempo nós conseguimos aprender. Não seria muito mais fácil se eu tivesse me preparado um pouco mais antes de vir ao campo e aprendesse o idioma local, o espanhol? Claro que sim. O vídeo de hoje, então, traz a ideia de que você, se possível, deve se preparar, deve estudar e conhecer um pouco do idioma do povo em que você vai trabalhar, para que seja muito mais fácil o seu aprendizado, para que seja muito mais fácil o trabalho que você vem fazer, pois você precisará se comunicar com o povo, você precisará falar a língua do povo. E vir sem saber leva um pouco mais de tempo para que você comece a desenvolver o trabalho. E o que nós queremos fazer é que você ganhe tempo e então comece a se preparar. Se você se sente um chamado para a missão transcultural
e o país onde você vai trabalhar tem uma língua diferente da sua, você precisa frequentar uma escola de idiomas, pois ela tem um papel importante, um fator importante na vida do missionário. Ela vai auxiliar, ajudar você a conhecer o idioma do povo em que você vai trabalhar. Lógico que não iremos aprender tudo, mas uma boa parte nós vamos aprender e evitar assim alguns infortúnios, evitar assim algumas dificuldades que se tem inicialmente no campo, quando você ainda não conhece o idioma. Portanto, busque conhecer o idioma do povo em que você vai trabalhar. É importante que você se prepare para que, ao chegar aqui, ao chegar no país que você irá trabalhar, você tenha facilidade na comunicação. No início, quando nós chegamos no Peru, nós tivemos dificuldades e, às vezes, sentávamos com outros brasileiros e começávamos a comentar sobre falhas, sobre erros que alguns deles haviam cometido no idioma, os trocadilhos que se faz das palavras, as pronúncias que muitas vezes não saem como deveria sair. E isso era motivo de riso entre nós e entre os peruanos, claro, porque na tentativa de se comunicar, uma palavra não soava bem, a pronúncia de uma palavra não soava bem, isso causava risos. Existem anedotas, histórias de missionários que, entre comilhas, passaram vergonha por tentar pronunciar uma palavra e, ao não pronunciar bem, acabar pronunciando outra com um sentido contrário do que ele queria dizer. Para evitar estas situações, busque uma escola de idiomas, estude o idioma do país para onde você foi chamado e que Deus possa te ajudar na compreensão desse idioma e você possa cada vez mais crescer no nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe. Um forte abraço do seu amigo Pastor Elivan.